Aula 1, exercício 140 do Enem de 2016. Aula sobre estatística. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg, peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então tá. Ó, atleta 1, 2, 3, 4. Primeira pesagem, segunda pesagem, terceira pesagem. Ó, ele já calculou a média para vocês, tá? A mediana e o desvio padrão. Do primeiro atleta foi 4,90, segundo 8,49, do terceiro 4,08 e do quarto 7,87. Então, ó, ele fala que a luta a primeira luta vai ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Pô, o que a gente tem que ver dos atletas mais regular e menos regular? O desvio padrão. O menor desvio padrão é o atleta mais regular, 4,08. E o atleta mais irregular é o maior desvio padrão, 8,49. Então a luta será entre o 2 e o 3. Tá? Então, após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. Então, exercício é só saber o que é desvio padrão, né? O que é mediana, o que é média, aí você já acertariam o exercício, tá? A primeira luta, então, foi entre os atletas 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4 ou 3 e 4. Então, a gente já sabe que foi entre o 2 e 3, alternativa C. Mas vamos ver aqui, vamos dar uma... Ó, desvio padrão. São medidas de dispersão que indicam a regularidade de um conjunto de dados em função da média aritmética. Tá? O desvio padrão é simplesmente o resultado positivo da raiz quadrada da variância. Na prática, o desvio padrão indica qual é o erro se quiséssemos substituir um dos valores coletados pelo valor da média. Tá? Então, ó, primeiro atleta mais regular, o atleta de melhor desempenho e mais regular é aquele que não se afasta da média, ou seja, o de menor desvio padrão, tá? Ele não se afasta muito da média, então é o mais regular. Nesse caso foi o atleta 3, é o mais regular, menor desvio padrão. E o atleta menos regular? O atleta 2 é o menos regular, porque tem um desvio padrão maior. Tá? Então ele se afasta mais da média. Então a primeira luta deve ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular, quanto aos pesos, ou seja, entre o atleta de menor desvio padrão e o de maior desvio padrão, respectivamente. Assim, essa luta será entre os atletas 2 e 3. Tá? Alternativa C. Estude a matéria específica, né, desse exercício, faça todos os exercícios propostos e só passe para a próxima aula depois de saber tudo sobre essa, tá bom?